Boa noite. Então, o nosso trabalho é voltado ao exame físico do joelho. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o que é o joelho, seus testes, a anatomia e toda a parte estrutural. Então, a dor no joelho ou as patologias, elas são associadas, então, como sensos comuns na grande maior parte da população. Eles são realizados tanto em atendimentos clínicos ou emergenciais, né? E se uma anamnese é bem realizada com uma avaliação física, elas ajudam a estar diagnosticando precocemente esse problema desse paciente, né? Juntamente com os exames, né, de imagem, que vão ajudar a contribuir para esse diagnóstico, né? A anatomia e a biomecânica do joelho, ele também serve como uma investigação. Então, esse paciente, ele pode ter nascido com algum problema, né? Ou ele pode ter desenvolvido ao longo da vida, através da marcha, ou através da própria cidade, ou de algum problema de coluna, né? Os testes, então, a gente vai estar realizando no final e ao longo do trabalho, e a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre alguns testes que podem estar ajudando também nos diagnósticos desse paciente. Para um exame de joelhos produtivo, nós vamos ter aí 5 pontos que nós devemos observar. O primeiro é observar o paciente, observando a sua postura, a sua capacidade de marcha, de suportar o peso, observar como move as extremidades afetada, observar cada detalhe do paciente. O segundo ponto é deixar o paciente confortável. Isso vai ajudar com que, isso vai garantir, na verdade, o movimento mais natural possível. Vai reduzir a probabilidade do paciente, às vezes, fazer um movimento voluntário que não seja natural. Então, deixar ele mais relaxado possível. O terceiro ponto é realizar um exame sistematicamente. Pegar os elementos essenciais do exame: inspeção, apalpação, testes de movimento, testes de força. Alguns profissionais, eles começam com o paciente em pé, depois avaliam a marcha, então eles seguem de um exame sentado e finalmente em decúbito dorsal. Isso vai melhorar o fluxo do exame. Como quarto ponto, nós temos a comparação dos joelhos. Por quê? O paciente vai ter os dois joelhos, correto? Se ele tiver um joelho, se apenas um joelho for afetado, você tem o outro joelho como um exemplo, como uma direção. Se você tem os dois joelhos afetados, você tem a sua carga profissional, você tem o seu conhecimento. Então, sempre comparar o joelho, o que deveria ser e como que está. E por quinto, uma boa anamnese. A gente não tem como atender um paciente sem ter uma boa anamnese, para a gente poder decidir quais técnicas vamos usar, a gente tem que prestar muita atenção na demografia, no histórico do paciente, a idade, a ocupação, as atividades esportivas. Se a pessoa pedala, quantas vezes ela pedala por semana? O que isso pode estar influenciando no joelho do meu paciente? O que isso pode estar interferindo? O histórico da dor, quanto tempo ele tem essa dor? Como que ela melhora? Como que piora? Então, tudo isso a gente vai ter na anamnese. Para a gente ter um exame bem detalhado, a gente tem que ter esses 5 pontos: observar o paciente, deixar confortável, realizar os exames sistematicamente, comparar os joelhos e, é claro, uma boa anamnese. A anatomia do joelho é considerada a mais complexa em relação às outras articulações do corpo e ela é do tipo sinovial. Além disso, ela é composta por 4 estruturas ósseas, que é a tíbia, o fêmur, a fíbula e a patela, sendo que a patela é um osso sesamoide embutido no tendão do quadríceps e a principal função dele é aumentar a vantagem mecânica do quadríceps. O joelho também possui 3 articulações, que são elas a tibiofemoral medial e a tibiofemoral lateral, que conectam o fêmur distal, que se alarga para formar os côndilos femorais mediais, laterais e também a tíbia, e também a articulação patelofemoral, que ela liga a patela ao fêmur. Outras estruturas que são bem importantes também são os meniscos, no caso a gente possui o lateral e o medial, e eles são conhecidos também como cartilagens semilunares, que é devido ao formato em meia-lua que eles possuem. E a principal função deles é fornecer absorção de choque adicional e também distribuir forças pela articulação.
O joelho ele necessita de estabilidade e de amortecimento. Vários tecidos moles contribuem para essa estabilidade do joelho e proporcionam amortecimento dentro da articulação. As partes da tíbia e do fêmur contidas na articulação do joelho são revestidas com cartilagem hialina de absorção de choque. Os meniscos laterais e mediais, em forma de disco, fornecem absorção de choque adicional e distribuem forças pela articulação. Os ligamentos cruzado anterior e posterior proporcionam estabilidade, com movimentos anteriores e posteriores, e com flexão e extensão. Os ligamentos colaterais medial e lateral fornecem suporte em seus respectivos planos. Outras estruturas que contribuem para a estabilidade do joelho incluem a banda iliotibial e partes do canto posterolateral. Os ligamentos do joelho. Os ligamentos cruzados, eles entrelaçam-se e são os principais estabilizadores rotacionais do joelho. Os ligamentos cruzados, então, eles são estruturas ligadas à estabilidade do joelho e eles estão localizados no centro da articulação. E eles recebem essa denominação de acordo com a sua inserção tibial e por se cruzarem no centro do joelho. O ligamento cruzado anterior, a sua origem é na eminência intercondilar da tíbia e a sua inserção é na parte medial do côndilo lateral. E a sua principal função é não permitir a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Um teste bem conhecido é o teste de gaveta anterior. Ele suporta uma força de 1.725 newtons e a sua lesão ela pode gerar instabilidade articular. Ok. Já o ligamento cruzado posterior, a sua origem é na face lateral do côndilo medial, a sua inserção é na tíbia, atrás da área intraarticular da tíbia, e a sua principal função, então, é impedir a translação posterior da tíbia em relação ao fêmur, e o teste conhecido é o da gaveta posterior. Ele suporta uma força de 1.600 newtons, e em caso de reabilitação, é importante trabalhar em cadeia cinética fechada, pois pode trazer melhores resultados devido à pseudocontração do quadríceps e também dos isquiotibiais. O ligamento cruzado posterior ainda, ele atua com o eixo central de rotação do joelho, e ele é mais vascularizado ainda que o LCA. E a resistência tanto do LCA como do LCP apresenta propriedade viscoelástica, que permite dissipar a energia e ajustar o seu comprimento e distribuir essa carga aplicada. Já o ligamento colateral medial, a sua origem é no epicôndilo femoral medial, e aí inserção na tíbia distal, como mostra ali onde tem apontada a flechinha. A sua principal função é a estabilidade em valgo e ele segura o movimento de rotação externa da tíbia em relação ao fêmur. Outra função importante ainda é de auxiliar o ligamento cruzado anterior, principalmente quando o joelho se encontra esticado. Teste de estresse em valgo. Ele determina a integridade do LCM. Para fazer o teste, apoie o joelho, colocando uma mão ao longo do aspecto lateral da articulação. Com a mão, segure o tornozelo e aplique uma força em valgo, no joelho, mantendo o tornozelo em uma posição neutra. Ali também fala sobre 0 a 30 graus, a extensão de 0 graus, no caso, a cápsula posterior, o ligamento cruzado posterior e o LCM, o ligamento colateral medial, não tem a capacidade restritiva, só o LCM contém. Se o teste em valgo der positivo, no caso em 0 graus, sugere lesão no LCM e no ligamento cruzado. Já em 25 graus de flexão e o teste negativo de 0 graus, sugere uma lesão isolada no LCM. O LCL, o ligamento colateral lateral. A sua origem é no epicôndilo lateral e a sua inserção é na cabeça da fíbula. A sua principal função é resistir ao estresse em varo, oferecendo estabilidade dinâmica ao joelho. E o LCL, ele também atua na rotação tibial externa junto ao ligamento cruzado posterior e ao ligamento poplíteo fibular e o tendão poplíteo. Teste de esforço do ligamento colateral lateral. O teste de estresse em varo é igual ao estresse em valgo, mas de lado oposto, feito sempre em graus de 0 a 25 ou 0 a 30. O ligamento anterolateral.
Esse ligamento ele foi identificado como uma estrutura distinta, originada no epicôndilo femoral lateral, logo anterior ao LCL, e inserida no aspecto anterolateral da tíbia proximal, a meio caminho entre o tubérculo de Gerd e a cabeça fibular. Alguns levantam a hipótese de que a LLA pode desempenhar um papel no controle da rotação tibial interna, e assim afetar o fenômeno da mudança de pivô. No entanto, estudos avaliando a função da LLA são predominantemente biomecânicos e anatômicos. Faltam estudos referentes à importância clínica da LLA, incluindo a necessidade de reparo quando lesionados. O canto posterolateral. É um conjunto de estruturas na parte lateral do joelho. Dentre essas estruturas, as principais incluem o trato iliotibial, o ligamento colateral lateral, o tendão poplíteo, o ligamento poplíteo fibular, fascículos poplíteo tibial e poplíteo meniscal, terço médio do ligamento capsular lateral, ligamento fabelo-fibular, o ligamento arqueado, o corno posterior do menisco lateral, o ligamento coronário lateral e posterolateral, porção da cápsula articular. Essas estruturas, em conjunto com o ligamento cruzado posterior, elas estabilizam o joelho contra a rotação externa e a translação posterior em uma ampla gama de posições do joelho. A banda iliotibial. Essa banda muscular, ela se origina no osso ilíaco, estendendo-se por toda a face lateral da coxa, passando por cima do côndilo do fêmur até a inserção de seu tendão no tubérculo de Gerd, da tíbia. Sua função é de estabilizar o quadril e o joelho na face lateral, além de auxiliar o músculo quadríceps na extensão do joelho e os músculos isquiotibiais na flexão de joelho. Plica sinovial. São remanescentes embriológicos de tecido relacionados à sinóvia, que aparecem como véus finos e estreitos quando normais, mas tornam-se espessos e fibróticos quando anormais. Pode ser entendida como uma dobra da bainha sinovial. Das várias plicas que podem se desenvolver, a plica medial geralmente se torna sintomática. Surge da parede medial da articulação do joelho, passa inferiormente ao redor do epicôndilo femoral medial e insere-se na sinóvia ao redor da camada adiposa infrapatelar. Estruturas que fazem parte da extensão do joelho. Elas são o quadríceps, né, que é composto pelo vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio e o músculo reto femoral. O ligamento femoropatelar, que faz parte do retináculo medial, a patela e o tendão patelar, sendo que o tendão patelar é uma estrutura que sai do ápice da patela em direção à tuberosidade da tíbia. Aqui ao lado nós temos uma imagem, né, do joelho. Aqui seria o músculo quadríceps, a patela, o retináculo medial e a tuberosidade da tíbia. Para avaliar a amplitude de movimento, pede-se que o paciente sentado faça uma extensão completa do joelho. E ao realizar essa extensão, nós pegamos o goniômetro e nós constatamos qual é a amplitude que foi verificada. Geralmente verifica-se uma amplitude de movimento em extensão de 0 graus. Entretanto, é possível observarmos também uma hiperextensão que vai de 3 graus a 5 graus. Caso seja observada uma hiperextensão maior do que 3 a 5 graus, nós temos um caso de geno recurvatum, que é um caso muito especial e que pode trazer várias complicações, sendo uma delas a dor. Nós temos o teste de Thomas, que é o teste de flexibilidade que ele deve ser feito com um paciente na beira da cama ou da mesa de avaliação, deitado em decúbito dorsal, ou seja, de costas, e com a perna a ser analisada pendurada da cama. Além disso, também ele precisa abraçar o joelho oposto à perna a ser avaliada, assim como demonstrando na imagem. Então, a partir disso, nós podemos observar duas coisas. Caso a pessoa ela tenha um aperto nos músculos extensores do quadril, ou seja, um encurtamento desses músculos, ela vai fazer com que a coxa fique mais longe
da mesa de avaliação, como é o caso desse ângulo apresentado na linha laranjada. Se por um acaso ocorreu uma leve extensão, de joelho, isso indica que tem um encurtamento do quadríceps. Força motora do quadríceps. A força motora do quadríceps ela é analisada com o paciente sentado, fazendo uma flexão de joelho contra a resistência aplicada pelo avaliador. Para que esse teste seja executado corretamente, é necessário que todas as estruturas relacionadas à extensão do joelho estejam intactas. Ressalta-se ainda que, em caso de dor grave, pode ocorrer uma fraqueza e atrofia do quadríceps, bem como distúrbios de marcha, e caso haja alguma lesão no nervo lombar, com a raiz nervosa em L2 e L4, pode haver vários graus de fraqueza nesse grupo muscular. Estruturas envolvidas na flexão do joelho. A fossa poplítea define parte da anatomia da superfície posterior do joelho. Os flexores primários do joelho são os músculos semitendíneo, semimembranoso e o bíceps femoral, também conhecido como músculos isquiotibiais, que ajudam na extensão do quadril, formando a margem superior da fossa poplítea. São relatadas muitas lesões nos isquiotibiais, principalmente em atletas, e o retorno para o esporte pode variar de 2 semanas ou até mesmo nunca, dependendo muito do grau da lesão e do esporte praticado em questão. Ok. Não, espera, volta. Eu esqueci um negócio. Ao lado a gente tem uma imagem que é uma vista posterior da coxa e do joelho, onde é possível identificar alguns dos músculos citados, que foram o semitendíneo, o semimembranoso e o bíceps femoral. E nós também temos o músculo gastrocnêmio, que vai ser citado logo à frente. O bíceps femoral forma a margem lateral da fossa poplítea, e o semitendíneo e o semimembranoso formam a margem medial. Ao lado, nós temos 2 imagens, que são 2 testes. Em ambas, a paciente se encontra em posição de decúbito ventral, e o fisioterapeuta está realizando nela uma avaliação, um teste de flexão, onde na primeira imagem está sendo testado o bíceps femoral, de forma que a perna da paciente está sendo girada para a esquerda. Já na imagem de baixo está sendo testado os músculos semitendíneo e semimembranoso, onde a perna está sendo girada lentamente para a direita. A borda da fossa poplítea é definida pelas cabeças do músculo gastrocnêmio, que durante a extensão funcionam como flexor plantar do tornozelo, ajudando a impedir a tradução anterior do fêmur na tíbia. Para verificar a amplitude de movimento na flexão do joelho, nós pedimos que o paciente ele fique em pé ou então em decúbito ventral, ou seja, deitado de barriga para baixo, e faça uma flexão total do joelho. Então, nós pegamos o goniômetro, preferencialmente, e verificamos a angulação que foi feita, né, nessa flexão, sendo que a amplitude de movimento ela é de aproximadamente 180 graus. Entretanto, ressalta-se que uma musculatura muito volumosa ou uma contratura do quadríceps, por exemplo, eles podem diminuir a amplitude de movimento de flexão. Para verificar a flexibilidade dos músculos isquiotibiais, ou seja, dos músculos flexores do joelho, deve-se pedir que o paciente deite em decúbito dorsal e faça uma flexão de quadril a 90 graus, como nesta imagem aqui. Então, ao fazer essa flexão de quadril nessa amplitude de 90 graus, naturalmente já vai ser formado um ângulo de flexão de joelho, que é o que nós chamamos de ângulo poplíteo.
Esse ângulo que nós avaliamos para determinar a flexibilidade dos músculos isquiotibiais, sendo que ele tem variação entre os sexos. Em mulheres, esse ângulo ele varia de 0 a 10 graus e em homens de 20 a 30 graus, assim como demonstrado na imagem. Força motora dos isquiotibiais. Para verificar a força, o paciente deve deitar em decúbito ventral e fletir o joelho contra a resistência aplicada pelo avaliador. Quando constatada a fraqueza, geralmente a pessoa pode ter passado por uma recuperação pós-ruptura, uma radiculopatia lombar ou disfunção da articulação sacroiliaca, sendo essas duas últimas relacionadas à fraqueza do lado afetado. Quanto às estruturas neurovasculares envolvidas na articulação do joelho, nós temos a artéria poplítea, que é uma ramificação da artéria femoral. A artéria femoral, ela atravessa o hiato dos adutores e chega à região posterior do joelho, aonde se torna a artéria poplítea, que se divide em artéria tibial anterior e posterior. Temos também a veia poplítea. Esta é formada pelas veias tibiais posterior e anterior. Elas drenam o sangue e desembocam na veia femoral. O nervo tibial, que tem ramificações nervosas de L4 a S3, é uma continuação do nervo ciático, fica localizado posterior ao joelho e é responsável por inervar os músculos do compartimento posterior da coxa, da perna e os músculos do pé. Uma lesão nesse nervo, ela pode causar um formigamento na planta do pé. E temos também o nervo fibular comum, que tem suas raízes nervosas de L5 a S2. Ele é uma divisão lateral do nervo ciático. O nervo fibular comum é responsável por inervar os músculos do compartimento lateral e anterior da perna. Esse nervo, ele geralmente é o mais lesado do membro inferior. Em seu trajeto ao redor da fíbula, ele se torna vulnerável a traumas. Por exemplo, se você aplicar gelo por muito tempo, corre o risco de paralisar o nervo e evoluir para o chamado pé equino, o pé caído. Para fazer a avaliação neurovascular, mais especificamente, nesse caso, a avaliação vascular, deve-se fazer a partir da palpação pedal, que nesse caso verifica o pulso da artéria dorsal do pé, a palpação tibial posterior e a poplítea. Ressalta-se que é mais fácil, prático e indicado palpar a artéria dorsal e a artéria tibial posterior, porque ao palpar a artéria poplítea, pode ser que não seja identificado nenhuma lesão vascular, mas pode ter uma lesão vascular existente, visto que o local da lesão pode ser mais distal do que o local em que a artéria está sendo palpada. Se caso seja verificado algum déficit vascular, nós devemos então encaminhar para um especialista vascular. Nessa imagem ao lado, nós temos a demonstração dos tipos de palpação dos pulsos arteriais periféricos. A avaliação motora, ela é feita por meio da avaliação da amplitude de movimento e também da força do joelho, enquanto o exame sensorial ele deve ser realizado com um feedback objetivo, sendo que esse feedback objetivo ele vai ser mais focado nos dermátomos L4, L5 e S1, que geralmente já são suficientes para determinar se tem alguma lesão neurológica nos membros inferiores. Nessa imagem ao lado, nós temos a representação dos dermátomos em membros inferiores. Bursa. As bursas são pequenas bolsas cheias de líquido, estão em todas as juntas do corpo, nas quais os tendões encontram os ossos e músculos. Tem a função de evitar o atrito entre essas estruturas, e são cerca de 70 distribuídas por todo o organismo. Bursite no joelho. Ocorre quando há irritação ou inflamação em uma das bursas do joelho. A bursite é causada geralmente por atrito repetitivo na região articular, seja na permanência por muito tempo em uma superfície, por movimentos como saltos, chutes, tensão muscular ou uma pancada.
Ela normalmente se manifesta com dor e inchaço, e geralmente abaixo ou atrás do joelho. E na imagem está demonstrando as 4 bursas do joelho, que são a bursa do gastrocnêmio, bursa pré-patelar, bursa infrapatelar superficial e a bursa infrapatelar profunda. Fatores de risco. Determinados esportes, como jiu-jitsu, futebol e voleibol, e ajoelhar excessivamente. As pessoas que trabalham sobre os joelhos por longos períodos de tempo, como limpadores de carpete, encanadores e jardineiros, e obesidade e artrose. A bursite anserina afeta o lado interno do joelho, logo abaixo da articulação, e ocorre especialmente em mulheres obesas e com artrose. Tratamento e medicação. Medicamentos. Se uma infecção causou a bursite do joelho, seu médico irá prescrever um curso de tratamento antibiótico. A fisioterapia, você terá que procurar um ortopedista que depois irá encaminhá-lo à fisioterapia, que vai ensiná-lo exercícios adequados para melhorar e aumentar a flexibilidade e fortalecer os músculos. Essa terapia pode alinhar a dor e reduzir o risco de episódios recorrentes de bursite no joelho. Tratamentos invasivos e cirurgia. Os tratamentos mais invasivos para o tratamento de bursite no joelho podem incluir injeções de corticoide, aspiração e cirurgia. Ok. A biomecânica. A biomecânica tem como objetivo estudar a mecânica para a compreensão dos organismos vivos. O alinhamento tíbio-femoral, anatomicamente, ela acontece no eixo longitudinal do fêmur e é oblíquo, e o da tíbia é vertical. No plano sagital, é extensão e flexão. No plano horizontal, acontece a rotação medial e lateral, quando o joelho está em flexão. Com o joelho em extensão, esse movimento funciona em cadeia cinética com a coxa femoral. A osteocinemática é os movimentos que são fisiológicos ou classificados da diáfise óssea. A rotação, ela é um eixo longitudinal passando pelo tubérculo intercondylar medial da tíbia, e a flexão e extensão é o eixo que passa horizontalmente através do côndilo femoral, com orientações inclinadas medialmente para baixo. E aqui tem uma representação de extensão e flexão e rotação. Inspeção. Para que haja uma boa inspeção, deve-se observar todos esses aspectos. Vou falar um pouco sobre cada um deles. A marcha. Alterações na marcha, nos movimentos do braço e movimentos de inclinação podem fornecer pistas de uma lesão. Essa análise já deve começar quando o paciente entra na sala de exames. Devemos observar também se há inchaço e equimose. Dentre as causas comuns para o inchaço está a efusão, um acúmulo de líquido dentro da cápsula articular. Alguns derrames articulares são grandes e fáceis de enxergar, já outros são sutis e são detectados apenas com palpação. O inchaço nas bursas, no tecido mole ou na pele também pode causar um joelho visivelmente inchado. O alinhamento das pernas também pode ser observado. Ele pode ser classificado em 3 grupos. Neutro, apresentar o quadril, joelho e tornozelo bem alinhado. Valgo, joelhos para dentro, em forma de X. E varo, joelhos afastados para fora. Deve-se inspecionar também se há atrofia muscular. As lesões nas extremidades inferior podem limitar o movimento total ou causar inibição do neurônio motor. A comparação com o joelho não lesionado também pode ajudar no reconhecimento. Também devemos observar alterações na pele. Devemos observar procurando por erupções cutâneas, hematomas, inchaço, vermelhidão, corpos estranhos, cicatrizes e cirurgias e traumas. Estruturas císticas. O cisto é uma espécie de bolsa de tecido que pode ser cheia de ar, líquido, pus ou outro fluido. Tem um crescimento lento e normalmente não apresenta sintomas. Cistos gangliônicos. Trata-se de uma lesão benigna, não tumoral, originada de diversas estruturas do joelho, como ligamentos, tendões e meniscos. A lesão cística é preenchida por líquido sinovial e comumente é visualizada na ressonância magnética.
Os cistos gangliônicos podem estar relacionados a abaulamentos palpáveis e alguns graus de desconforto no joelho, porém, na maioria dos casos, correspondem a lesões assintomáticas. Nos casos raros de se relacionar com sintomas, tais cistos podem ser retirados e levados à análise. Cisto de Baker ou cisto poplíteo. Tratam-se de abaulamentos que ocorrem na região posterior do joelho, sendo responsáveis algumas vezes por desconforto e/ou massa palpável na região detrás do joelho. Tais cistos são alterações benignas originadas através da distensão da cápsula articular posterior, estando frequentemente associados a lesões intraarticulares meniscais, ligamentares ou cartilaginosas. O cisto é preenchido por líquido sinovial acumulado através da formação de uma válvula unidirecional, na maioria das vezes, que permite que o fluido passe da articulação para o cisto e não no sentido contrário. O paciente poderá apresentar diversos sintomas, como uma sensação de peso, de pressão posterior ou até dor no local. A maioria dessas lesões se comporta de forma sintomática, sendo descoberta através de um exame de ressonância magnética por uma outra queixa. O tratamento, na maioria das vezes, envolve observação da lesão, porém, casos sintomáticos ou refratários podem ser tratados com esvaziamento por punção ou até retirada cirúrgica. Cisto perimeniscal. É uma variedade de cisto gangliônico associada a uma lesão meniscal, frequentemente sintomáticos e localizados junto ao menisco. Os cistos parameniscais ocorrem mais na região anterolateral do joelho. Alguns pacientes podem perceber uma massa palpável e dolorosa na região citada, que muitas vezes desaparece durante a flexão. O diagnóstico é suspeitado durante a consulta e confirmado só após o exame de ressonância magnética. O tratamento cirúrgico envolve a retirada do cisto e manejo da lesão meniscal. Palpação. A palpação de estruturas ósseas. A palpação nada mais é que um toque, uma sensação, uma percepção pelo tato. Todas as avaliações palpatórias ósseas são feitas em decúbito dorsal, geralmente com o joelho flexionado. Côndilo medial do fêmur e côndilo lateral do fêmur. Com a polpa dos dedos, palpar a região anterior do côndilo medial, acompanhará o formato arredondado do côndilo, deslocando os seus dedos em sentido dorsal, do mesmo modo para o côndilo lateral. Epicôndilo medial do fêmur e epicôndilo lateral do fêmur. Deverá buscar a preeminência óssea mais evidente localizada no côndilo medial do fêmur, no mesmo modo para o epicôndilo lateral. A base da patela. Deverá acompanhar no sentido distal o músculo reto femoral, até encontrar uma proeminência óssea correspondente à base da patela. Côndilo medial da tíbia e côndilo lateral da tíbia. Localizar a interlinha articular medial do joelho e com seus polegares exercerá uma pressão no sentido caudal e encontrará uma barreira rígida, óssea, ou seja, o côndilo medial da tíbia. Para se certificar da palpação, pedirá ao paciente que realize os movimentos de rotação da tíbia. Se os polegares estiverem sobre o côndilo medial, irão perceber o seu movimento, do mesmo modo para o côndilo lateral. Ligamento colateral medial. Técnica. Paciente em decúbito dorsal com joelhos flexionados. Terapeuta em pé, de frente para a face medial do joelho do paciente. Deverá localizar a porção anteromedial da interlinha articular do joelho e acompanhá-la em direção posterior, até cair sobre o LCM. Ligamento colateral lateral. Paciente de decúbito dorsal com joelhos flexionados. Terapeuta em pé, de frente para a face lateral do joelho do paciente. Deverá localizar o epicôndilo lateral do fêmur, a cabeça da fíbula, pontos de inserção do LCL. A partir da palpação do epicôndilo lateral do fêmur, o terapeuta deverá deslocar o seu dedo no sentido caudal e cairá sobre o ligamento ou, ao localizar a cabeça da fíbula, o terapeuta deverá deslocar seu dedo no sentido cranial e também cairá sobre o ligamento que se situa entre esses dois acidentes anatômicos. Ligamento patelar ou tendão patelar. Paciente em decúbito dorsal,
com os joelhos flexionados. O terapeuta em pé, de frente para a região anterior do joelho do paciente, deverá localizar a tuberosidade anterior da tíbia e, a partir desse acidente anatômico, deslizar os seus dedos no sentido cranial, caindo diretamente sobre o ligamento patelar. Outra opção seria iniciar a palpação pelo ápice da patela e deslocar seus dedos no sentido caudal. Ambos os acidentes anatômicos são pontos de inserção de ligamento patelar. Tendão do quadríceps. Paciente decúbito dorsal, com os joelhos estendidos. O terapeuta deverá localizar a base da patela e, a partir desse acidente anatômico, deslizar os seus dedos no sentido cranial, caindo diretamente sobre o tendão do quadríceps. Retináculo medial do joelho. Paciente decúbito dorsal, com os joelhos estendidos. O terapeuta deverá localizar as bordas medial e lateral da patela e, posteriormente, com o polegar de uma das suas mãos, situados na base lateral da patela, empurrá-la no sentido medial para que a borda medial fique saltada. A partir dessa posição, o terapeuta deverá posicionar seu indicador da mão contralateral por baixo da borda medial da patela e estará sobre o retináculo medial. O terapeuta terá a sensação de estar palpando uma membrana fibrosa. Retináculo lateral do joelho. Paciente decúbito dorsal com joelhos estendidos. O terapeuta deverá localizar as bordas medial e lateral da patela e, posteriormente, com o polegar de sua mão cefálica, situado na base medial da patela, empurrá-la no sentido lateral para que a borda lateral fique saltada. A partir dessa posição, o terapeuta deverá posicionar seu indicador da mão contralateral por baixo da borda lateral da patela e estará sobre o retináculo lateral. O terapeuta terá a sensação de estar palpando uma membrana fibrosa. Menisco medial. Paciente sentado com o joelho flexionado a 90 graus. O terapeuta deverá posicionar a perna do paciente em rotação medial para facilitar a palpação. E com a polpa do polegar, irá apalpar a região anterior da interlinha articular, entre o ligamento patelar e o ligamento colateral medial. Ao aprofundar a palpação, o terapeuta deverá sentir a borda anterior do menisco medial. Palpação de estrutura muscular. Pata de ganso, situado no terço proximal da tíbia na região anteromedial, onde se insere 3 tendões, o sartório, grácil e semitendinoso. A técnica é o paciente ficar em decúbito dorsal, com o joelho flexionado e o pé apoiado sobre a maca. O terapeuta deverá posicionar a região tenar da mão homolateral, sendo a palpação na borda lateral da tuberosidade anterior da tíbia. Os demais dedos cairão naturalmente sobre os tendões da pata de ganso. Tendões dos músculos semimembranoso e semitendinoso. O paciente em decúbito ventral, o terapeuta deverá posicionar as polpas do segundo e terceiro dedo sobre a região póstero-medial do terço distal do fêmur. Com sua outra mão, localizar o tornozelo do paciente, que resistirá ao movimento de flexão de joelho combinado com a rotação medial da tíbia. Ao solicitar a contração muscular dos mesmos, o terapeuta irá perceber que os tendões saltarão sobre os seus dedos. O tendão mais lateral e profundo é o semimembranoso. O mais medial trata-se do semitendinoso. Tendão do músculo bíceps femoral. Com o paciente em decúbito ventral, o terapeuta deverá posicionar as polpas do segundo e terceiro dedo da mão cefálica imediatamente acima da cabeça da fíbula, com a mão caudal posicionada no tornozelo do paciente, que resistirá à flexão de joelho e à rotação lateral da tíbia. Ao solicitar a contração muscular, o terapeuta perceberá que o tendão do músculo bíceps femoral saltará sobre os seus dedos. A detecção de uma efusão. O derrame articular, que também é denominado como infusão, consiste no acúmulo de líquido em uma articulação, que pode ser provocado por pancadas, quedas, infecções ou por doenças articulares crônicas. Para detectar a efusão, peça para o paciente que estenda os joelhos e relaxe os músculos do quadríceps. Compare o tamanho e a forma dos 2 joelhos.
Para detecção de uma efusão pequena ou média, ordene o fluido para a face lateral do joelho e depois comprima essa região. Pode causar o aparecimento repentino de uma protuberância e de fluido medial à patela. Grandes derrames são mais fáceis de serem identificados porque eles geralmente obliteram os recessos normais ao redor da borda medial e lateral da patela, que preenche o espaço suprapatelar. Testes de força funcional. São utilizados quando há fraqueza ou assimetria de força, sendo alguns exemplos desses testes o agachamento unipodal, step up, step down e etc. E para que servem esses testes? Os testes eles fornecem informações sobre a funcionalidade do joelho e musculatura circundante. O agachamento com uma perna é feito com o paciente em pé sobre uma perna. Gente, vou começar de novo. O agachamento com uma perna é feito com o paciente em pé sobre uma perna, com a mão nos quadris e executando um agachamento. Durante o teste, o quadril, joelho e tornozelo devem formar uma linha reta ou ângulo varo suave, os cotovelos e quadris nivelados e o tronco deve permanecer reto e ereto. Após a repetição na perna que não está afetada, deve-se utilizar a perna que tem o problema e verificar com o goniômetro a ADM de flexão. Caso haja uma diferença de 5 graus a 10 graus de flexão entre ambas as pernas, pode indicar fraqueza. Se durante o teste for observado um colapso valgo para dentro, na perna de apoio, indica fraqueza no glúteo ou no quadríceps. Caso ocorra posição Trendelenburg, ou seja, o lado da pelve não apoiado cai, é um sinal que indica fraqueza de glúteo médio e mínimo da perna de apoio. No exercício com o aparelho, o paciente deve posicionar as costas na parede, deslizar o pé numa distância de aproximadamente o tamanho da coxa em relação à parede, e após isso deve-se levantar a perna afetada e estender o joelho, deslizar as costas para baixo e então registrar o tempo que conseguiu manter o apoio com uma perna, para então trocar de perna depois. Então, em seguida, a gente vai estar realizando alguns testes, né, para estar mostrando, na verdade, e avaliando a LCA e a LCP, que é o teste de gaveta. Ele serve para estar observando a estabilidade do joelho e também o LCP e o LCA, né, se tem algum ligamento cruzado anterior ou posterior rompido, né, parcialmente ou totalmente. Nesse movimento, a gente vai ficar em decúbito dorsal, ok? Com os joelhos, né, paralelos ao quadril, com os dois pés apoiados no chão. O avaliador vai sentar em cima desse pé, ok? Para ter estabilidade. A gente vai colocar, os dois polegares, na altura da patela, um pouquinho abaixo, ok? Do joelho. E nesse movimento, a gente vai estar fazendo a anteriorização do joelho, dessa perna, em direção ao ferro. Se eu puxar aqui e estiver desestabilizado, automaticamente eu vou ter um LCA, ok? Que é a anteriorização ao movimento. Se eu fizer esse mesmo movimento e empurrar a perna para trás, é o teste de gaveta de LCP, ok? Que é ligamento cruzado posterior, ok? Nesse movimento é bastante importante a gente sentir com a ponta dos dedos para ver se os iscos tibiais eles não estão contraídos. Se esses iscos tibiais eles estiverem contraídos, às vezes o teste de gaveta ele pode dar falso positivo, que a gente chama, tá? Então é bastante importante observar o movimento, ok? Se esse movimento está desestabilizado e se esses iscos estão contraídos também. Para avaliar o teste de Glaucman, né? Que é também para estar avaliando esse deslocamento, essa integridade da LCA e a LCP. É o teste de Luckman, que também é um teste que serve para ver se tem algum rompimento de LCP ou LCA e para ver a desestabilização dos joelhos. Nesse movimento, o meu paciente vai ficar em decúbito dorsal, vai ficar com a angulação do joelho em média de 30 graus, e eu vou estar segurando no terço distal do joelho, né? E no terço proximal da tíbia,
E automaticamente eu vou estar fazendo esse movimento de anteriorização, tá? Para ver se tem esse movimento. Então eu vou, ó, puxar automaticamente, ó, estabilizando tanto o joelho quanto a tíbia, e vou fazer o movimento de rotação anterior, que é anterior para mim. Ó, ok? Vou fazer um movimento de posterior, que é voltado para outra perna lá do paciente, ó. Torcendo essa perna e voltando todo esse movimento para dentro, ok? Executando esse movimento, se o joelho estiver instável, ele vai automaticamente fazer essa rotação totalmente, apresentando então essa disfunção de LCP ou LCA. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente agradece pela atenção, né? A gente sabe que foi um pouquinho extenso, mas a gente conseguiu, acredito que, passar tudo o que a gente gostaria de estar passando. Se ficou alguma dúvida, a nossa equipe fica à disposição para estar respondendo. Muito obrigada e boa noite a todos.